Shane Strickland e Dricus du Plessis se enfrentaram na luta principal do UFC 297, primeiro UFC numerado do ano. A luta valia o cinturão peso médio e quem venceu foi o desafiante Dricus du Plessis. Ele era azarão até o momento da luta. Começou a luta ali, o du Plessis estava levemente favorito. Eu tinha feito o vídeo aqui de pré-evento, eu tinha dado minha opinião que para mim o du Plessis era favorito por ser mais completo e etc. Enfim, dei minhas razões ali. No final das contas, ele realmente ficou favorito logo antes da luta e acabou vencendo. Mas a luta foi muito dura, foi muito parelha e é sobre ela que eu vou falar aqui agora. Mas antes de começar, só confere se você está inscrito e com o sininho ativo com todas as notificações, para você não perder nenhum vídeo do canal. Beleza? Então, bora lá. A luta foi equilibrada do início ao final. Foram 25 minutos de muito equilíbrio e, inclusive, a luta foi vencida na decisão dividida. E eu concordo com ambas as pontuações. Só que eu tendo, claro, a concordar um pouco mais com a pontuação que foi da maioria, que foi do du Plessis. Aliás, eu fiz live lá na Kick durante o evento todo e quem assistiu lá a live, onde eu fiz aposta no du Plessis, inclusive, acertei, ganhei uma grana. Aliás, se você me segue no Instagram, você deve ter visto também o print que eu botei lá. Eu marquei o primeiro round, fui marcando round a round na live, né? O primeiro round eu marquei pro Strickland, o segundo, terceiro e quarto pro du Plessis, o terceiro foi muito duro, era muito difícil de pontuar, por ir para qualquer lado, e o quinto pro Strickland. Ou seja, eu vi 3-2 pro du Plessis, que foi a pontuação de 2 dos juízes, mas era completamente compreensível o terceiro round pro Strickland, que foi a pontuação do outro juiz, né? Então por isso que eu falei, eu concordo com as duas, mas se eu fosse juiz, eu teria marcado segundo, terceiro e quarto para o du Plessis. Beleza, já falei dessa parte da pontuação, então já dei minha opinião logo de cara para você não ficar curioso até o final. E agora vamos falar da luta. Bom, como foi a luta? O du Plessis, na minha opinião, pelo que eu vi ali, parecia que estava poupando bastante o gás dele no primeiro e segundo round. Ele geralmente, em luta de 3 rounds, é muito mais explosivo do que aquilo, né? Ele vai com muito mais ímpeto, né? Ele solta mais golpes até, vai mais até para luta agarrada, faz mais força, enfim, ele dá muito mais o gás do que isso. No primeiro e no segundo ali, ele foi muito mais morno, né? Então acabou perdendo o primeiro, no segundo conseguiu vencer, mas tava na cara que o gás dele era mais do que aquilo. Então, na minha impressão, né, era de que ele no terceiro, no quarto e no quinto, ele ia fazer a luta que ele faz normalmente nas lutas de 3 rounds. Porém, ele continuou ali na cautela. Ele não quis correr o risco de acabar com a gasolina e o Strickland, por ser um cara que tem sempre ritmo, acabar ganhando a luta. Então, ele foi ali fazendo o suficiente. Então, fez o suficiente ali no terceiro, no quarto. De novo, o terceiro foi muito duro, né? E aí no quinto, o corner do Strickland, né, avisou ele, né, tal, falou, preciso desse round. Então o Strickland deu mais o sangue ali, conseguiu colocar, né, mais golpes e tal, colocar o ritmo dele e venceu o quinto round. Então, se o du Plessis tivesse ganho o quinto round, não tinha nem dúvida, né, de quem tinha ganho a luta, porque aí realmente, mesmo que o terceiro round não fosse dele, ele teria ganho o segundo, quarto e quinto. Então, realmente, ele perdeu o quinto round pro Strickland, deixou a luta um pouco mais na dúvida ali do resultado, né? Mas, enfim, para mim foi o resultado justo, né? Como eu falei. Aí, falando então de mais detalhes, a gente teve o Strickland como sempre. O jogo básico, que todo mundo sabe, né? Uma defesa muito boa na luta em pé, né? Estatisticamente a melhor da categoria. Usando muito jab, né? O jab dele foi até elogiado pelo du Plessis na entrevista, falou que o jab dele é muito forte, parece que estão te batendo com uma pedra, né? Então, é o forte do jogo do Strickland, né? E, inclusive, o jogo dele é simples, né? Então fica na defesa, jab, anda pra frente ali e é isso, né? Absorve bem golpe, tem muita resistência no ombro ali, ele dá jab a luta inteira e não cansa. Eventualmente ele lembra que tem a mão direita e ele solta também alguns diretos ali com potência e tal. Então é um cara durão, né? De resistência, de ir pra cima, de ser agressivo e tal, de não se intimidar, mas como lutador tem um jogo muito simples, muito limitado, né? É eficiente, de novo, como eu falei no vídeo de pré-evento, é muito eficiente, foi suficiente para ganhar da Adesanya, entre outros, mas é um jogo simples, então não é difícil você fazer um jogo para evitar o ponto forte dele, né? E o du Plessis, de certa forma, fez, né? Ele conseguiu usar muitos overhands por cima do jab ali, né? Ele trabalhou bastante esse golpe, defendeu muito bem boa parte dos jabs, mas claro, não dá pra defender todos, porque o Strickland é muito bom, é muito rápido nisso, mas ele fez o possível, ficou com o olho inchado desde o começo da luta e sobreviveu até o final ali, enxergando, né? Parecia que aquele olho podia custar a luta, mas ele conseguiu ir bem. O du Plessis, por ser mais completo, colocou muito chute na panturrilha, chute no corpo, chute na cabeça,
colocou queda. Então, assim, ele foi muito mais, como esperado, né, completo, né, botou muito mais armas pro jogo. Inclusive, foi isso que fez ele ganhar, né, porque ele teve quedas ali, no segundo round ele teve queda, teve uma, né, no quarto round ele teve 3 quedas, tentou quedas também, teve no primeiro round, né, 2 quedas, inclusive, teve tempo de domínio ali, né, um pouco no primeiro, um pouco no segundo, um pouco no terceiro. Então, ser mais completo no final das contas foi o que ajudou ele, né? E detalhe, ele poderia ter tentado usar mais o grappling, só que o Strickland estava sendo muito eficiente em levantar, né? Toda queda que o Strickland tomava, ele batia no chão e levantava, então estava difícil segurar ele e não valia a pena, e o Du Plessis foi inteligente em não investir muito gás ali para ficar jogando ele de volta pro chão, porque ele ia se cansar, poderia ficar sem gás e depois o Strickland, que tem a super resistência no ombro ali, ele ia continuar dando jab na cara dele. Então, o Du Plessis, na minha opinião, foi muito inteligente nessa luta, tanto na estratégia em si, como na execução de tudo que ele fez. Então, se nessa disputa de cinturão a gente teve muita inteligência do cara que venceu a luta, mas o cara desafiante também foi muito bem, né? Foi diferente da outra, né? Disputa cinturão, que pra mim, a gente teve a brasileira, infelizmente, errando muito ali, né? Mas, enfim, isso é assunto pro outro vídeo, né? Não vou falar aqui, mas é só pra fazer essa comparação. Então, o Du Plessis, na minha opinião, foi muito inteligente. Ele dosou gás nos primeiros rounds, quando ele derrubava o Strickland e via que ele levantava, ele não ficava investindo muito, ele até saía, né? Dava espaço, deixava voltar para a trocação, se garantiu ali na trocação mesmo sendo difícil. Ele tem mais punch, então mesmo que ele não tivesse o mesmo volume, ele começou a machucar, né? Porque ele bate mais forte. Então foi isso, né? Mesclou, botou golpe rodado, enfim, tanto com a mão, né? Quanto o chute rodado. Então ele tinha uma possibilidade, uma gama de opções muito maior no jogo dele. E é o que eu falei no pré-evento. Ele é o melhor lutador de MMA que o Strickland. Eu vi que teve gente que não gostou, né, do que eu falei, duvidou e tal, mas tá aqui. É um fato, né? Foi a luta muito dura, porque o Strickland tem um jogo básico, mas como eu falei, o básico, o arroz com feijão, quando bem executado, funciona. O Strickland executa muito bem o arroz com feijão. Então, foi suficiente para ganhar da Adesanya, é suficiente para ganhar de 90% da categoria, quase ganhou do Du Plessis. Então, é mérito do Strickland que consegue, com poucas armas, com poucos recursos, ele consegue executar e ter tanto resultado, né? Mas não dá para dizer que o Strickland é melhor que o Du Plessis. Não dá pra dizer que o Strickland é melhor que a Adesanya. Não dá pra dizer que o Strickland é melhor que o Whittaker. Não é. Ele teve bons resultados, foi campeão, ok, mas não dá, né? O jogo dele é bom, é muito bem executado, mas no geral, no papel, não é melhor lutador que esses caras. Tanto que o Adesanya ficou tanto tempo campeão, o Whittaker ficou tanto tempo como campeão, e o próprio Du Plessis acabou de vencer, tem a 7ª vitória aí na categoria, né? E, de novo, o Strickland venceu ali basicamente trocando, né? Ele teve uma queda ou outra, sim, mas foi o que eu falei. Ele não quis investir muito por conta do gás, mas na teoria, né, no wrestling e no jiu-jitsu ali, ele é superior, né? Então, acabou tomando muito jab, mas se virou. Então, tá de parabéns aí o Drico Du Plessis. Realmente uma performance muito boa. Achava ele favorito e ele realmente venceu. Fiz uma graninha nele lá na stake, né? Se você não tem sua conta na stake, é só você criar sua conta, tá aqui no comentário fixado. E acertei outras apostas, né? Então, quem tava na live viu, né? Eu fiz todas as apostas ao vivo. Então, quem tava lá conferindo conseguiu ver que a gente erra muito, mas quando acerta, também acerta bem, né? Se não me engano, eu fiz 50% da minha banca nessa live. Então, fui muito bem, né? Comecei acho que com 540 e pouco, terminei com 800 e pouco. Então, foi bem legal. Mas é isso. Quero saber a sua opinião sobre o Drico Du Plessis campeão. Já falou da Adesanya, enfim, vamos ver, né? Essa categoria promete. O cinturão não tá parando quieta, né? Tá parecendo batata quente. Mas é isso. Quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!